Mateus 1, a genealogia de Jesus, o Messias. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor nos deu no dia anterior, nos dará neste dia e tem nos dado nesta manhã. Quero entregar nas tuas mãos a vida dos teus filhos que estão nos acompanhando e pedir ao Senhor que o Senhor esteja sendo o amparo, o condutor, o juiz, o advogado, o representante legal de todos aqueles que estão aflitos, oprimidos e necessitando de um auxílio do Senhor. Além de todos esses advérbios que eu disse, o Senhor é Pai. E o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós agradecemos ao Senhor porque todas as nossas esperanças estão no Senhor. E nós confiamos nesta esperança no Senhor. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, muito bom dia, graça e paz. Nós estaremos iniciando nesta manhã devocionais em Mateus. Como nós já tínhamos programado, nós vamos fazer isso até chegar em Apocalipse e de alguma forma percorrer toda a Bíblia. Depois voltaremos a Gênesis e assim por diante. E nós estamos aqui no primeiro capítulo, nos primeiros versos, aonde vai ser relatada a genealogia de Jesus, ou a descendência de Jesus. Mateus ele tem um interesse em mostrar para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é o Messias. Jesus é seu nome humano, Messias ou Cristo é o seu nome divino, seu título, que significa Salvador, Libertador, ungido de Deus. E aqui nós vemos, meus irmãos, que nesse início de genealogia, nós poderíamos falar toda a genealogia, mas não tem necessidade. Nós vemos coisas interessantes acontecendo aqui, que são o aparecimento de 4 mulheres na genealogia. Isso era uma coisa que não acontecia, e Mateus faz questão de colocar isso. E por que Mateus vai colocar isso? Você já viu nos evangelhos alguns religiosos chamando Jesus de bastardo, porque ele não era filho de sangue de José, mas um filho legal, um filho adotivo legal. Ele era filho sanguíneo de Maria. Então, de alguma forma, Mateus quer mostrar para aquele povo algumas questões na própria linhagem do povo para que eles não tivessem esse preconceito com Jesus. E ao mesmo tempo mostrar que Jesus legalmente veio de Davi. Então, quando nós olhamos aqui para Judá, nós encontramos aqui que Pérez e Zerá foram filhos de Tamar. Tamar era nora de Judá. E o marido dela morre, depois Judá dá outro filho para ela, ele morre, e aí o outro era muito pequeno. Judá promete que quando ele crescesse seria feito todo aquele regime cultural, mas ele cresce e Judá não entrega. Então ela se veste de prostituta, ludibria Judá sem Judá saber, Judá se deita com ela. Então aqui dessa concepção sai Pérez e Zerá. Judá quer matá-la, depois descobre e fala assim, não, ela foi mais justa do que eu. Mas de certa forma ela agiu como uma prostituta. Nós vemos também Ruth, que era uma estrangeira e viúva, casada com um dos filhos de Noemi. Eles moravam em Moabe e voltam para Israel por causa da seca, da fome, e depois Ruth se casa com Boaz,
para salvar assim a descendência da sua sogra, e dali sai Obed. Boaz era filho de Raabe. Raabe era uma meretriz, uma prostituta de Jericó, que escondeu os espias quando eles foram espiar a terra, e eles prometeram que salvaria sua família. E ela se casa com Salmão e tem Boaz. E dessa circunstância toda, nós vemos que Obed, que era filho de Ruth com Boaz, gera Jessé, Jessé é o pai de Davi. Mas Davi, pai de Salomão, ele vai gerar Salomão por meio de um adultério, que era a mulher de Urias, Batseba. E depois Deus legaliza toda essa situação. Mas vejam bem, temos aqui prostituição, temos aqui o adultério, temos aqui a questão da viúva, temos aqui os estrangeiros. Sabe o que eu vejo nessa situação? Que Jesus quer mostrar para os judeus, quer mostrar para nós, que ele não veio apenas para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes judeus, para os doentes gentílicos. Jesus aqui não está estabelecendo cor, raça, condições sociais ou culturais. Jesus veio para todo aquele que crê, inclusive para mim, inclusive para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, no nome santo de Jesus Cristo. Um abraço fraterno para todos vocês. Fiquem com Deus.